Fala fera, que bom te encontrar aqui na nossa revisão de eletrodinâmica, onde nesse bloco 2 nós vamos revisar a parte de resistores. Vem comigo na questão R6. Olha só, componente de um circuito elétrico, os resistores têm a função de dissipar energia, efeito Joule, controlar a intensidade de corrente elétrica que atravessa um condutor e modificar a impedância de um circuito. Em um resistor ôhmico, mantido a uma temperatura constante, a diferença de potencial U aplicada é diretamente proporcional à intensidade de corrente I que o atravessa. Analisando no gráfico os intervalos compreendidos entre os pontos A, B, C e D, aquele que garante que o resistor obedece às leis de Ohm é... Fera, ele está lhe dizendo que um resistor ôhmico é um resistor que, mantido a temperatura constante, a DDP nos seus terminais é diretamente proporcional à corrente elétrica I. Então, em um resistor ôhmico, a DDP é diretamente proporcional à intensidade de corrente elétrica que o atravessa. Se nós temos aqui relação de proporcionalidade, tem que aparecer uma constante. E essa constante que aparece aqui é exatamente a característica do resistor. É a sua resistência elétrica. Então, quando uma questão falar para você de resistor ôhmico, um resistor ôhmico nada mais é que um resistor que apresenta resistência elétrica constante. E se a DDP é diretamente proporcional à intensidade de corrente elétrica que atravessa um resistor ôhmico, nós temos aí entre a DDP U e a intensidade de corrente I uma relação linear, uma relação de primeiro grau. Então, eu espero que no gráfico da DDP, em função da corrente, para um resistor ôhmico, eu espero exatamente uma reta, e uma reta crescente, já que eles são diretamente proporcionais. Então, aqui entre os pontos A e B, nós temos uma curva. Isso aqui não seria um resistor ôhmico. Esse resistor aqui seria não ôhmico. Entre os pontos C e D, eu também tenho uma curva, né? Então, esse resistor aqui também seria um resistor não ôhmico. Mas se você pega entre os pontos B e C, nós temos uma reta crescente, o que mostra que a DDP e a intensidade de corrente elétrica I são grandezas diretamente proporcionais. Então, garanto que entre os pontos B e C, esse resistor aqui obedece às leis de Ohm. Esse resistor é um resistor ôhmico. Então, nessa parte aqui do meu gráfico, eu tenho certeza que a resistência elétrica permanece constante. Beleza? Então, não esquece, ó, a primeira lei de Ohm vai dizer que a DDP nos terminais de um resistor ôhmico é diretamente proporcional à intensidade de corrente que o atravessa. Sendo assim, você pode considerar a resistência elétrica desse resistor como sendo uma constante, tá? E olhando o gráfico, né? Olhando o gráfico, o intervalo que garante que esse resistor é um resistor ôhmico e obedece às leis de Ohm é exatamente esse intervalo BC. E com isso, a alternativa correta aqui seria a alternativa B, de boa prova do Enem para você. Vamos lá para a nossa questão R7. Olha só. Uma ducha elétrica possui um resistor de aquecimento de resistência igual a 14,7 ohms e deve ser ligada a uma diferença de potencial de 220 volts. A ducha será instalada no banheiro de uma residência. Sempre que ela é ligada, o disjuntor, dispositivo elétrico que interrompe a passagem de corrente sempre que esta excede um determinado valor, associada ao circuito da ducha, interrompe a corrente. Chamado para sanar o defeito,
Um eletricista, ao examinar o circuito da ducha, constata que a falha é resultante do dimensionamento do próprio disjuntor. Para resolver o problema, o eletricista deve substituir o disjuntor e vai ter aí para vocês as 4 alternativas. Olha só, se eu tenho a resistência elétrica do resistor e eu tenho a diferença de potencial, eu posso calcular a intensidade de corrente elétrica que está sendo enviada para a ducha, né? Se você conhece a primeira lei de Ohm, e para mim a primeira lei de Ohm é uma das principais relações que você vai ter em eletrodinâmica, né? A DDP nos terminais de um resistor ôhmico é dado pelo produto da resistência elétrica desse resistor com a passagem da intensidade de corrente elétrica que o atravessa. U igual a R vezes I. Tranquilo? A DDP é uma DDP de 220 volts. A resistência elétrica dessa ducha é 14,7 ohms. E eu quero calcular a intensidade de corrente elétrica. Essa intensidade de corrente elétrica aí seria 220 volts dividido por 14,7 ohms, o que me daria aqui uma corrente de aproximadamente 14,96 amperes. Ou seja, a intensidade de corrente elétrica que essa ducha necessita é uma intensidade de corrente elétrica de 14,96 amperes. Ora, se o disjuntor está interrompendo a passagem de corrente, né? Com certeza o seu dimensionamento é um dimensionamento menor do que 14,96 amperes. E aí, como está passando uma corrente maior que o seu dimensionamento, ele interrompe o circuito, né? Então, com certeza, esse disjuntor tem um dimensionamento menor que 14,96 amperes. Então, já de cara estava fora a letra D, né? Esse disjuntor não tem um dimensionamento de 20 amperes. Pode ser letra A, pode ser letra B, pode ser letra C. Mas eu preciso trocar esse disjuntor por outro disjuntor que permita que uma corrente de 14,96 amperes o atravesse. Então, não vou usar a letra A. Eu vou trocar um disjuntor de 5 amperes por um de 10 amperes? Não. Porque 14,96 é maior que 10 amperes. Aqui está fora. Eu vou trocar o disjuntor de 10 amperes por 5, aí que piorou mesmo, né? Aqui também está fora. Mas se eu trocar o disjuntor de 10 amperes por um disjuntor de 20 amperes, um disjuntor com dimensionamento de 20 amperes permite sim que uma corrente de intensidade 14,96 amperes o atravesse. Tranquilo? Então, para essa questão, a alternativa correta seria a alternativa C, de com certeza você vai detonar na sua prova do Enem. Vamos lá para a nossa questão R8. Vem comigo. Nos resistores de carvão, vêm impressas várias faixas coloridas que determinam o seu valor. Elas obedecem ao seguinte código. A primeira faixa colorida da esquerda representa o primeiro algarismo. A segunda faixa colorida da esquerda representa o segundo algarismo. A terceira faixa colorida da esquerda representa a potência de 10, pela qual deve ser multiplicado o número formado pelos dois algarismos anteriormente identificados. Existe ainda, para muitos resistores, uma quarta faixa que corresponde à tolerância do fabricante. Dado o código de cores para resistores de carvão em ohms, e aí está aí para vocês, ele pergunta: o gráfico que melhor ilustra o experimento com esse resistor ôhmico é. Já de cara, sem precisar voltar para a figura anterior, se ele está me dizendo que o resistor é ôhmico, um resistor ôhmico é um resistor que apresenta resistência elétrica constante. É um resistor onde a DDP nos seus terminais é diretamente proporcional à intensidade de corrente elétrica que o atravessa.
Então, o gráfico da DDP em função da corrente deve ser uma reta crescente, não pode ser curva. Se eu pego um gráfico da DDP em função da corrente e é uma curva, eu já sei que esse resistor não é ôhmico. Então, já de cara, essa letra E e essa letra C estão fora, pois são gráficos que apresentam curvas. E num resistor ôhmico, a DDP é diretamente proporcional à corrente elétrica I. Tranquilo? Agora, se você volta lá para a nossa questão, perceba que ele falou que cada corzinha dessa, né, representa um algarismo. A primeira cor da esquerda, né, a primeira faixa colorida da esquerda, representa o primeiro algarismo. A segunda faixa, o segundo algarismo. E a terceira faixa, a potência de 10, que vai multiplicar esses dois algarismos. Beleza? Tranquilo? E ele fala aqui, ó, a cor preta tem como algarismo 0, a cor marrom tem como algarismo 1. Então, a primeira faixa da esquerda é a faixa marrom. Então, aqui, ó, vale 1. A segunda faixa é a faixa preta. Então, aqui vale 0. Então, os dois primeiros algarismos, 1 e 0. 10. A terceira faixa vai mostrar a potência de 10. Ele fala assim, ó, a terceira faixa representa a potência de 10, pela qual deve ser multiplicado o número formado pelos dois algarismos. Qual foi o número formado pelos dois algarismos? 10. Então, eu vou pegar 10 e multiplicar pela potência de base 10 elevado a essa cor, que é o marrom. 10 elevado a 1. Portanto, eu identifico que a resistência elétrica desse resistor é uma resistência de 10 vezes 10 elevado a 1. Ou seja, seria uma resistência de 100 ohms. Então, a resistência desse resistor aí seria uma resistência elétrica de 100 ohms. Aí você vai lá nos gráficos e identifica qual dos gráficos que representando um resistor ôhmico apresenta uma resistência elétrica de 100 ohms. E aí, se você vai, por exemplo, no gráfico da letra A, 10 dividido por 0,05, né? Se fosse 10 dividido por 5, dava 2. 10 dividido por 0,5 daria 20. 10 dividido por 0,05 me daria 200 ohms. Não é o resistor que nós estamos trabalhando. É um resistor ôhmico? É, mas não é o da figura, que é a sua resistência de 200 ohms. Se você for para o da letra B, 5 dividido por 0,1 vai me dar uma resistência de 50 ohms. É um resistor ôhmico, tá vendo, da letra B? Sim, mas não é o resistor da nossa figura. Se você for para a letra C, 5 dividido por 0,05, lembrando que DDP sobre corrente é resistência elétrica, né? Ó, R igual a U sobre I, perfeito? Então, se eu pego DDP de 5 volts por uma corrente de 0,05 ampere, essa resistência aqui me daria uma resistência de 100 ohms. Então, essa letra D representa um resistor ôhmico de resistência elétrica 100 ohms, o que bate aqui com o resistor de carvão da nossa figura, tá bom? Sendo assim, para essa questão, a alternativa correta seria a alternativa D, de detonando na sua prova do Enem. Vamos lá então para a nossa próxima questão. Questão R9. São dados 2 fios de cobre de mesma espessura e uma bateria de resistência interna desprezível em relação às resistências dos fios. O fio A tem comprimento C e o fio B tem comprimento 2C. Inicialmente, apenas o fio mais curto, A, é ligado às extremidades da bateria, sendo percorrido por uma corrente I. Em seguida, liga-se também o fio B, produzindo-se a configuração mostrada na figura a seguir. Nessa nova situação, pode-se afirmar que, letra A corrente no fio A é maior do que I. Letra B, a corrente no fio A continua igual a I. Letra C, as correntes nos 2 fios são iguais. Letra D, a corrente no fio B é maior do que I.
E letra E, a soma das correntes nos dois fios é I. Olha só, fera. Nessa questão aqui, nós já vamos entrar na segunda lei de Ohm. O que é que vai dizer a segunda lei de Ohm? Você pode calcular a resistência elétrica de um fio metálico ou a resistência elétrica, né, de um resistor pelas suas características, né? Como o seu comprimento, como a sua área de secção transversal e como o material que é constituído esse resistor. E aí, na segunda lei de Ohm, se a primeira lei vai dizer que a diferença de potencial nos terminais de um resistor ohmico é diretamente proporcional à intensidade de corrente elétrica que o atravessa, a segunda lei de Ohm vai dizer que a resistência elétrica de um resistor ou de um fio metálico é diretamente proporcional ao seu comprimento L, inversamente proporcional à área da sua seção transversal e depende do material, das características do material que esse resistor é constituído. Então, essa é a famosa segunda lei de Ohm. Perceba que os dois fios são de cobre e apresentam a mesma espessura. Se os dois fios são de cobre, eles apresentam a mesma resistividade elétrica. Essa constante ρ é a resistividade elétrica do material que constitui o resistor. Então, eles apresentam a mesma resistividade elétrica. Se os dois fios apresentam a mesma espessura, esses dois fios apresentam a mesma área. Tranquilo? E aí, se você prestar atenção, aquele que tiver o maior comprimento é o que vai apresentar a maior resistência. Tranquilo? E ele fala que o comprimento do fio B, o comprimento do fio A vale C, o comprimento do fio B vale 2C, então com certeza o comprimento do fio B é 2 vezes maior que o comprimento do fio A. E com isso a resistência do fio B é 2 vezes maior que a resistência do fio A. Então a resistência elétrica do fio B é o dobro da resistência elétrica do fio A. Beleza? Perceba que esses dois fios estão ligados nos mesmos polos da bateria. Então, a mesma diferença de potencial para o fio A é a mesma diferença de potencial para o fio B. Tranquilo? E se a diferença de potencial é a mesma, vou reescrever isso aqui, ó. Eu posso escrever que R é igual a U sobre I. Então, você percebe que tanto o fio A como o fio B estão submetidos à mesma diferença de potencial. Então, U para mim aqui é uma constante. Então, resistência e corrente elétrica para uma mesma DDP são grandezas inversamente proporcionais. Ou seja, se a resistência do fio B é 2 vezes maior que a resistência do fio A, a corrente elétrica que atravessa o fio B tem que ser uma corrente 2 vezes menor. Tranquilo? Então, se a corrente que atravessa o fio A é uma corrente I, a corrente elétrica que atravessa o fio B é uma corrente I sobre 2. Já que para a mesma DDP, quanto maior for a resistência, menor vai ser a intensidade de corrente elétrica. Então, ao ligar o fio B nos terminais da bateria, né, por esse fio A continua passando uma corrente elétrica I, já pelo fio B vai passar uma corrente I sobre 2. Beleza? E a corrente total que atravessa essa bateria é o I que vai para o fio A, mais o I sobre 2 que vai para o fio B, né? Seria uma corrente aí de 1,5 I ou 3I sobre 2. Tranquilo? Então, presta bem atenção
Aqui é uma questão que envolve segunda lei de Ohm. Então, ao ligar o fio B nos polos da bateria, pelo fio A continua passando uma corrente I, pelo fio B passa uma corrente I sobre 2, já que é a mesma DDP e a resistência de B é 2 vezes maior que a resistência de A. Para uma mesma DDP, resistência e corrente são inversamente proporcionais. Se passa uma corrente de I no fio A e uma corrente I sobre 2 lá no fio B, a corrente total é uma corrente de 1,5 I, ou 3I sobre 2, beleza? E aí, se você vai para as nossas alternativas, a corrente que passa no fio A é maior do que I? Falso. Continua sendo I. A corrente no fio A continua igual a I? Perfeito. A corrente no fio A continua igual a I. Letra C. As correntes nos dois fios são iguais? Falso. São resistências diferentes por apresentarem comprimentos diferentes. A corrente no fio B é maior do que I? Falso. A corrente no fio B é a metade de I, né? A soma das correntes nos dois fios é I? Falso. A soma das correntes nos dois fios me daria 3I sobre 2, ou 1,5I, beleza? E com isso, a alternativa correta para essa questão seria a alternativa B, de boa prova do Enem para você. Vamos lá para a nossa questão R10. Olha só. Com o uso, os filamentos das lâmpadas incandescentes perdem átomos por vaporização, tornando-se mais finos. Admita que, por conta da diminuição do diâmetro do filamento, a área da seção transversal do filamento diminua conforme indica o gráfico. Aí ele quer saber o seguinte, né? Qual desses gráficos aqui representa a resistência elétrica desse filamento em função do tempo de uso? E aí, mais uma vez, nós vamos cair na segunda lei de Ohm. A resistência elétrica R é igual à resistividade elétrica do material, que é o ρ, multiplicado pelo seu comprimento L, dividido pela área A. Nesse caso aqui, a resistividade elétrica é uma constante. O comprimento do filamento dessas lâmpadas também pode ser considerado constante. Mas com o tempo, o que se diminui é o diâmetro do filamento. E se o diâmetro do filamento fera diminui, a sua resistência elétrica aumenta. Porque para um comprimento constante e para um mesmo material, resistência e área são grandezas inversamente proporcionais. Então, eu espero que a resistência elétrica desse filamento, devido à diminuição do diâmetro do filamento, eu espero que essa resistência elétrica ela aumente. Tranquilo? Já que resistência é inversamente proporcional à área. E aí, se você vai lá para a nossa questão, não poderia ser letra A, porque a resistência elétrica diminui. Não poderia ser a letra C, porque a resistência permanece constante. Isso aqui seria um resistor ôhmico. Não poderia ser a letra E, cuidado, ó, que está aqui na parte negativa. Em módulo, essa resistência elétrica estaria diminuindo, ó. Não pode, beleza? Não poderia ser aqui a letra D, né? Já que a resistência elétrica vai aumentar e nós vamos considerar também esse valor positivo, tá? Então, para essa questão aqui, a resistência elétrica é inversamente proporcional à área. Então, o gráfico que pode representar a resistência elétrica desse filamento em função do tempo de uso é o gráfico da letra B. B de boa prova do Enem para você. Eu espero você no nosso próximo bloco, onde vamos falar sobre potência e energia. Fera, nós vamos juntos em busca do seu sucesso. Até a próxima. Valeu!